Beleza, bora lá, galera. Então, beleza. Hoje a ideia é falar um pouco sobre hábito. Muito se fala sobre hábito, sobre adquirir novos hábitos, tirar os hábitos que prejudicam a tua saúde, né, ou o teu estilo de vida. Então, assim, ó, a questão do hábito, ele é um processo que se repete diariamente, né? A gente tem vários hábitos. A gente não se liga neles, né? Ou a gente não entende os resultados que ele pode nos proporcionar. Então, o que seria uma definição de hábito, né? É uma ação que se repete com frequência e com regularidade, tá? É um comportamento que alguém repete ele frequentemente e as construções desses hábitos geram os resultados fisiológicos, anatômicos, comportamentais, financeiros. Ele rege os resultados do teu dia a dia de uma forma geral, tá? Tem um estudo que comprova que 40% das ações automatizadas que a gente tem são hábitos, de coisas que você realiza no teu dia a dia. Esse estudo mostra que 40%, quase metade do que você faz, são hábitos que já estão instalados. Então, relembrando aquele processo do consciente e do inconsciente. Eu falo praticamente toda live isso porque é uma coisa que norteia todo o nosso assunto, tá? O nosso foco ele é o emagrecimento, mas tudo que a gente fala aqui ele se replica a várias áreas da vida, tá? O consciente ele faz uma coisa por vez e o inconsciente ele faz milhares de coisas por vez. Então tudo que está ao nosso redor, o nosso inconsciente está captando, está coletando as informações e trazendo para dentro da nossa cabeça. E esses hábitos eles geram os nossos resultados e criam os comportamentos. Então, esse hábito são coisas que estão instaladas efetivamente e eles funcionam de uma forma automática. A gente não pensa para fazer, a gente simplesmente vai lá e faz porque ele já está fácil, ele está programado. É como dirigir um carro. Quando você está começando aprendendo a dirigir, você tem toda aquela dificuldade de saber onde está a marcha, onde está o retrovisor. E quando você automatiza aquilo, ele se tornou um hábito. Ele simplesmente, você criou o hábito de dirigir e você faz aquilo ali de uma forma automática, tá? Então ele está instalado no seu cérebro de uma forma totalmente automatizada. Vamos lá, o que é importante relacionado ao hábito? Criar essa automatização desse novo hábito que você quer instalar. Então, vamos pensar que a gente vai trabalhar com um novo hábito. E esse hábito, então, ele está no teu inconsciente, né? E se é um novo hábito, a gente vai ter que pegar ele do consciente, que é essa atividade que você quer pôr, e jogar ele para o inconsciente. E se queremos fixar esse hábito, a gente precisa estabelecer uma estratégia, né, para que ele se torne efetivamente do teu inconsciente, para que ele se torne uma coisa efetiva no teu dia a dia, sem você ficar criando esforços extremos para você conseguir fazer aquele hábito, tá? Então, como que funciona a questão para dar início num novo hábito, tá? Então, tem um negócio chamado loop do hábito. Existe uma deixa, que é um gatilho, para estourar esse primeiro movimento, essa primeira ação, que é para cumprir uma rotina, que é o hábito propriamente dito, e receber uma recompensa. Então, vamos pensar num triângulo aqui, ó. Ele tem uma deixa, né, que é um gatilho para isso. Por exemplo, no caso do Leandro, ele come um doce. Provavelmente, a deixa dele é o almoço. Ele almoçou, já dá uma vontade instintiva dele comer o doce. A rotina dele é o doce, que é a segunda parte do triângulo. E a terceira é uma recompensa, que é a sensação do doce mesmo, do prazer, libera a dopamina, né? E ele tem essa sensação boa aí. Então, isso chama-se loop, loop do hábito. Você entra num círculo virtuoso ou vicioso. No caso do Leandro ali é um círculo vicioso, tá? Então, o que é essa deixa? Essa deixa é um gatilho que dispara um sinal para o teu cérebro para começar uma determinada atividade. Tá? Então, no caso do hábito do Leandro, que ele talvez queira deixar, seria esse gatilho seria o almoço. Ele almoçou, esse gatilho ele pode ser um local, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser uma pessoa, pode ser algo que ligue essa chave do hábito dentro da cabeça dele. A primeira resenha do hábito é a deixa. Tipo, o que é a deixa? Pense nos teus hábitos, qual que seria a tua deixa, qual que seria o gatilho que dispara a vontade de fazer aquilo ali, né? Ou pense em um novo hábito, o que a gente poderia colocar para instalar, para criar essa vontade de fazer esse novo hábito, tá? Então pode ser um local, tipo, toda vez que eu chego em casa só para você ter uma ideia do que são os gatilhos, essa deixa, né? Teve uma vez que a gente fez uma festa junina para
pra academia. E aí a gente comprou, pra festa, a gente comprou vinho de pêssego, um vinho doce, né? Eu não bebo, mas vinho de pêssego eu gostava, era legal, era que nem suco, eu tomava bastante. E sobrou um garrafão inteiro e eu trouxe pra casa. E todos os dias eu chegava em casa e tomava um copinho de vinho. Né? E aí esse copinho começou a aumentar, virou 2 taças. Mas isso começou, tipo, foi frequente todos os dias. Começou a virar um hábito no meu dia a dia tomar esse vinho, coisa que eu nunca fiz, né? E nem tinha o objetivo de começar a tomar, né? E aí eu comecei a entender qual que era o gatilho, qual que era a deixa para que eu fizesse aquilo ali. Então, todas as vezes que eu chegava em casa, eu entrava pra dentro de casa, dava vontade de tomar vinho, e ela tomava vinho, mas era natural, disparava aquele gatilho. Mas eu entendi quando que acontecia. Então, na porta do condomínio aqui, tem uma porta de ferro. E quando eu abria essa porta de ferro, que ela batia, que eu tinha a sensação de estar em casa, começava a disparar água na boca, dava uma vontade de tomar o vinho, eu vinha e tomava. Só que o dia que eu entendi isso, o dia que aconteceu isso e espumou minha boca, eu falei, caraca, olha só, eu nem cheguei em casa e já tô com vontade de tomar o vinho. Eu não pensava durante o dia no vinho, mas se tornou um hábito de eu chegar em casa, escutar aquele barulho ali, né? Então ele virou o gatilho e eu ia lá e tomava o vinho, né? Daí até eu comentei com a Simara, ainda bem que era lá do caminho do vinho, falei, ainda bem que é longe, a gente não vai precisar comprar mais o vinho, deixa acabar isso aí e a gente perde esse hábito novamente. E daí assim aconteceu, né? Hoje a gente não raramente toma vinho, né? Nem socialmente, vamos dizer assim, é bem esporádico mesmo. Então, aí para você entender qual que é o gatilho do hábito, tá? A rotina. O que é a rotina? A rotina é a atividade realizada após essa deixa, né? Então, no meu caso, era exatamente o tomar o vinho. O tomar o vinho era a deixa, era a rotina do hábito, né? E o que você pode querer de novo, né? Aí é o hábito em si, tipo, eu quero fazer uma atividade física, eu quero uma leitura, eu quero uma alimentação, quero poder ter uma conversa diária com alguém bacana, né? Ligar para essa pessoa. Esse seria o hábito em si, tá? E aí vem a recompensa, que é o prêmio, que a gente mostra para o cérebro por que vale a pena fazer aquela tarefa. Seja ela um bom hábito ou um mau hábito. Alguma recompensa está atrelada a isso aí, que é a sensação de ter realizado uma tarefa. Quanto mais prazerosa for a tarefa, mais fácil vai reforçar esse hábito. Então, chegar em casa depois do trabalho era prazeroso você sentar e tomar um vinho, dar uma relaxada e bater um papo com a Silmara. Então, isso gerava uma saciedade no cérebro, liberava dopamina e eu tinha a sensação, pô, legal, isso aqui é gostoso, amanhã a gente vai fazer de volta, né? E aí tinha esses três links aí um com o outro, que era a deixa, o hábito e o prazer. E aí quanto melhor for essa recompensa, maior vai ser a vontade de você repetir essa rotina até ele virar um hábito, né? Chega um momento que simplesmente automatiza. Eu tenho certeza, e isso eu não estou falando que é ruim ou que é bom, mas que muitas pessoas chegam em casa e tomam vinho todo dia. E é automático, né? Simplesmente chegou em casa, dá vontade de tomar o vinho, vai lá e toma o vinho. Virou um hábito para a pessoa, né? Mas o problema é quando esses hábitos começam a criar problemas para você, começa a ser ruim por algum motivo, tá? Então uma mini explicação do que seria isso é o processo de recompensa mesmo, é o setor de recompensa do teu cérebro, que o fato de você executar aquela tarefa, né, e ela vai te gerar uma recompensa de satisfação em algo, ou por sabor, ou porque você está se premiando porque você trabalhou o dia inteiro, vai tomar um vinho, vai comer um chocolate. Aí você tem que ver o que esse hábito vai causar na tua vida, no teu dia a dia. Se você entender que ele está te causando algum tipo de prejuízo, você precisa mudar esse hábito, né? Tipo, o Leandro falou assim, eu quero deixar de comer o chocolate depois do almoço. Tá te causando algum prejuízo? Se está te causando algum prejuízo, a gente precisa estabelecer uma estratégia para mudar o hábito, tá? Se não, beleza, reforça ele e deixa ele rolar, tá? Mas é a liberação da dopamina, o teu cérebro ele pensa assim, pô, legal, é gostoso isso que a gente está sentindo, amanhã a gente vai fazer a mesma coisa. Aí ele começa a ancorar, tipo, como aconteceu comigo, na batida da porta eu já sabia que estava chegando em casa e eu tinha vontade de encarar o vinho de novo. E aí você entra num ciclo virtuoso, né? Você cria esse reforço positivo pro hábito, você cria essa fixação neural, né, de ter um novo hábito, ou um hábito antigo que de repente você gosta por algum motivo, né? E aí você cria essa relação com o estabelecimento de metas para você poder ter essa sensação de prazer. Então assim, eu quero estabelecer um novo hábito, o meu novo hábito vai ser fazer atividade física.
e eu vou ter minhas metas. Minhas metas vai ser caminhar 3 vezes na semana, eu bati as minhas metas e vou criar um prêmio para isso, né? E criando esse prêmio, além da liberação de dopamina da atividade física, por exemplo, vai ter essa meta que você vai cumprir e vai receber um prêmio por isso. Você recebendo um prêmio por isso, o teu cérebro ele vai entender, opa, isso é legal para nós, a gente quer repetir esse processo. E você começa a entrar nesse círculo virtuoso. E aí ele entende que vale o esforço para criar essa rotina, tá? A deixa, né? A atividade que você tem que realizar. Então, eu quero começar uma atividade física, eu quero começar uma leitura, eu quero começar uma alimentação mais adequada. A deixa, tipo, me olhar no espelho e ficar chateado com o que eu tô vendo. Tipo, tô me sentindo gordo e tô ficando chateado com isso. Não é legal, então quando eu me olho eu tenho vontade de começar a fazer uma atividade física. E aí eu posso usar mais algumas estratégias junto a isso. Tipo, eu já vou deixar o meu tênis arrumado, tipo, chego do trabalho, 6 da tarde, tomo café e já deixo de manhã eu já deixo o tênis, tipo, na entrada do sofá, assim, né? Eu entro na sala e já vejo, opa, vou tomar café, estou vendo o tênis e já vou fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Então, essa já é a tua deixa para você fazer atividade física. A rotina é criar o esforço de se exercitar, por exemplo, 30 minutos por dia. Então, eu cheguei do trabalho, né, 6 horas, vou tomar café até 6h30, daí 6h30 às 7 eu vou fazer uma atividade física de meia horinha, né? Com essa deixa que estava ali antes, que é ver o tênis, né, e já saber, já lembrar que eu tenho que fazer isso. Você vai repetindo esse processo, né? E aí a recompensa fisiológica vem, que é a liberação de dopamina pela atividade física, é a sensação de tarefa cumprida, tipo, eu consegui cumprir meia hora de exercício, isso me gera um bem-estar, me gera mais dopamina, calorias queimadas, então você começa a atrelar essa parada de cumprir as tarefas com coisas boas, isso vai fazer com que o teu cérebro entenda, opa, é isso que a gente quer, a gente vai dar continuidade. E aí aos poucos as coisas vão acontecendo, porque você começa a emagrecer, as pessoas começam a olhar, começam a entender que você está ficando mais magro e começam a elogiar. Pô, o que você está fazendo? Pô, eu tô caminhando meia hora por dia, tô fazendo um treininho de HIIT meia hora por dia, né? Pô, legal, também quero. Aí você se torna um exemplo, e isso na cabeça de uma forma inconsciente e gera mais vontade de continuar fazendo aquilo que você estava fazendo antes. Então, essa boa sensação vai fazer com que você repita esse gesto até ele virar um hábito e chega uma hora que está fácil, porque realmente virou o hábito, né? Você conseguiu instalar isso na tua cabeça. Quais são os pré-requisitos para você criar um hábito novo, né? Ter disciplina, no mínimo uma organização do seu tempo, né? Você pode até falar, eu quero começar a treinar, mas o teu tempo é tão bagunçado que chega no final do dia você fala assim, putz, esqueci, né? Então você precisa pelo menos organizar um pouquinho o teu tempo para que chegue no final da tarde, você chegue com a cabeça tranquila, opa, agora é hora de eu treinar, vou pegar meu tênis e vou sair fazer uma caminhada, vou para academia, vou fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Força de vontade. E aí, para força de vontade não ficar uma coisa vaga, tipo, tem que ter força de vontade, mas o que é força de vontade? Cara, você precisa entender para que lado você quer ir, né? E aí é estabelecer suas metas, mostrar para o teu inconsciente por que é importante você conseguir isso, quantas vezes na semana você vai fazer, que tipo de atividade você vai fazer, para qual caminho você vai seguir, né? A gente fez uma live disso aí semana passada, que dá para você ter uma base bem grande do que é esse pré-requisito relacionado à força de vontade. Você realmente vai instalar no teu inconsciente o porquê realmente fazer as coisas, tá? E o desejo da recompensa. Você precisa ter uma recompensa que você deseja ela, porque senão não tem fundamento. Então talvez a tua recompensa seja emagrecer, talvez a tua recompensa seja ficar mais forte, talvez a tua recompensa seja não sentir dores, né? Aí você, dentro dessa questão das metas, você vai estabelecer qual que é a tua meta e já vai ter a tua recompensa. Isso vai fazer com que você saia do lugar e faça com que essa força de vontade, essa energia motriz cresça em você e você realmente consiga fazer, tá? Aí tem um negócio chamado hábitos angulares, tá? O que é o hábito angular? Quando você cria um hábito e esse hábito ele te gera outros vários novos hábitos que te geram benefícios. Por exemplo, você começa a fazer uma atividade física. Você só queria fazer atividade física porque você quer emagrecer, por exemplo. Só que assim, esse processo da atividade física, ele começa a te exigir algumas coisas durante o percurso, né? Eu preciso começar a me alimentar melhor, porque está me faltando energia. Aí você começa a comer melhor. Você começa a mudar o hábito do sono, né? Tipo, você vai fazer atividade física pela manhã, por exemplo. Você começa a ter que dormir um pouquinho mais cedo, para você aguentar o tranco de levantar cedo no outro dia.
Ou o fato de você gastar muita energia na atividade física faz com que você tenha um sono melhor, né? Então você já mudou 2 hábitos, alimentação, 3 hábitos, atividade física, alimentação e o hábito do sono. Aí você fuma e toma muito álcool. Aí você repara que quando você toma muito álcool no final de semana, a tua segunda-feira não rende. Aí você já começa a querer diminuir um pouquinho o hábito de tomar o álcool. Tá faltando gás, faltando oxigênio, oxigenação na hora da atividade física. Aí você vê a necessidade de parar de fumar ou diminuir o cigarro. Já é outro hábito que ele começa a ter correlação com o único hábito que você quis mudar, tá? Vai melhorar a tua autoestima e a tua convivência social. Você vai se tornar uma pessoa mais agradável de se conversar, menos estressada. Isso já vai gerar um outro resultado no teu âmbito social. Cria novos hábitos, talvez se façam novas amizades. O fato de você inserir a atividade física nos teus hábitos vai te trazer, por exemplo, um tratamento para as dores psicológicas e anatômicas. Tipo, diminuiu dor na lombar, dor no joelho, dor nas costas. Eu tinha um problema com baixa autoestima, já melhorou, né? Eu tô tendo mais segurança no meu trabalho. Então, mudou um outro hábito no processo. Então, assim, pequenas vitórias dentro de um âmbito vai te ajudar a olhar para os outros âmbitos da tua vida, né? Porque a nossa vida é sistêmica, ela não se separa só o casamento, só o trabalho, só a parte financeira, só a religiosa, só a saúde. Uma coisa influencia a outra, né? E isso vai mostrar que pequenas vitórias diárias em um segmento é viável você ter vitórias diárias nos outros segmentos também e por aí vai, tá? E aí você mostra para o teu cérebro que é possível criar essas mudanças e você vai criando um novo ciclo de hábitos dentro do teu dia a dia, tá? Então, para você mudar esses hábitos, você precisa criar uma conexão muito forte entre a deixa, né, que é aquele primeiro sinal, aquele primeiro estalo para fazer a parada acontecer, e entre a recompensa, né? Então, a recompensa é que no meio tá a tua atividade, que é o hábito que você quer mudar, tá? Então a tua recompensa ela precisa ser muito bem instituída e você precisa criar essa deixa. Então, vou voltar aos exemplos lá. Tipo, quero fazer uma caminhada depois do meu trabalho, mas eu chego em casa e nem lembro. Então de manhã eu já vou deixar o tênis e a roupa arrumado do lado do sofá. A hora que eu chegar em casa eu já vejo e já troco de roupa, né? Então já é a minha deixa. E aí eu vou fazer o processo acontecer, tá? E aí tem algumas formas de você criar esses processos, tá? Tudo que eu estou trazendo hoje aqui, eu me baseei em 3 formas, né? Primeiro, dentro da minha experiência relacionada à programação neurolinguística. Segundo, um livro chamado O Poder do Hábito. E terceiro, um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele é sensacional, tá? E aqui ele traz uma parada que se chama instituindo uma regra de engajamento. Como é que funciona isso? A gente vai criar umas pequenas regras antes de tudo acontecer. Tipo, eu quero ter o hábito X. Então, antes disso acontecer, eu vou criar essas pequenas regras e daí basta eu seguir as regras. Então, eu vou decidir antecipadamente, né, o que é essa regra e aí isso eu vou colocar na minha cabeça que, essa é a minha regra e eu vou seguir essa regra. Exemplo, eu tenho dificuldade porque eu bebo e daí quero, tipo, vou para uma festa, tomo lá 2, 3 cervejas e daí eu tenho que voltar dirigindo. Mas aí eu tenho que ficar decidindo, será que eu tô bêbado? Será que eu não tô? Será que isso aqui vai me gerar um problema? Será que não vai? Então eu crio a seguinte regra antecipada. Todas as vezes que eu for em um lugar e eu beber pelo menos um drink, um copo de alguma coisa, a minha regra é que eu tomei alguma coisa e eu não bebo. Então eu já tirei da minha consciência, do meu inconsciente, o peso de ter que ficar decidindo se eu vou dirigir ou não. Basta eu seguir a regra, instituir que eu não vou. Se eu beber, eu não vou dirigir, daí eu não vou dirigir. É uma regra, eu não fico pensando, será que eu tô bom para dirigir ou não, tá? Esse é um exemplo. E aí você segue essa regra e funciona muito bem para você instituir o hábito. Então você vai ter o hábito de, toda vez que beber, não dirigir, né? É um hábito, assim como tem muitas pessoas que têm o hábito de beber e dirigir. Elas não têm essa regra instituída. Vamos dar um exemplo de trabalho aí, de rendimento. Então você adotar a regra que você vai olhar os teus e-mails, por exemplo, uma vez de manhã e uma vez à tarde, durante um período de 15 minutos cada vez. E aí você já tem instituído que você não vai ficar toda hora parando o que você está fazendo para ficar olhando os e-mails, né? Isso vai te trazer mais rendimento, vai deixar a tua cabeça mais limpa no final do dia, você vai ter a sensação de missão cumprida em todas as suas tarefas, basta seguir a regra que você instituiu, tá? Eu quero começar a treinar às 6 da manhã. E a regra é assim, despertou, eu tenho 5 segundos entre o despertar e levantar.
e eu cumpro a regra. Então, assim, eu já vou deitar pensando assim, bom, a minha regra é que em 5 segundos depois que despertar, eu vou levantar e vou colocar o tênis e a roupa que eu já deixei no pé da cama, pronto para eu poder fazer atividade física. Então, despertou, eu não fico pensando, ai, será que eu levanto? Putz, tá tão gostosa a cama, tá quentinho. Eu simplesmente vou lá e pá, levanto, né? Porque é uma regra que eu instituí antes. E aí eu vou criando esse hábito. Eu não fico pensando, tipo, será que eu faço? Daí eu não procrastino, sabe? Aí tem, dentro desse livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um exemplo bem legal, que ele fala assim, ó. Ele queria tocar violão durante 21 dias seguidos. E ele chegava em casa, por 3 dias ele lembrava do violão, e aí no quarto dia ele já esquecia, no quinto dia ele esquecia, e assim por diante. Então, a primeira regra que ele gerou foi criar uma dificuldade para a televisão. Por que acontecia? Por que ele esquecia? Ele sentava no sofá, pegava o controle, ligava a televisão, e aí ficava lá, daí depois no meio da noite ele lembrava, putz, não toquei o violão. Ele queria ter um tempo ósseo, mas mais produtivo do que ficar vendo televisão, entendeu? E aí o que ele fez? Ele tirou a pilha do controle, deixou a pilha lá no quarto, então ele chegava, sentava, ligava, não ligava, porque estava sem pilha. Ele criou uma dificuldade para aquele hábito que ele queria tirar, que era o hábito da televisão. Mas não resolveu do violão, ele teve que fazer uma outra coisa. Ele teve que facilitar essa via do violão. Então o que ele fez? Ele deixou o violão na sala. Então ele sentava, pegava, não funcionava, daí ele olhava pro violão, opa, o violão tá aqui, vou tocar. E aí ele conseguiu, porque ele adorava tocar violão, ele sabia qual era a recompensa que ele precisava, só que ele esquecia, ele criava, tipo, como estava no consciente ainda, e faz uma coisa por vez, né, não estava automatizado. Então ele chegava, ligava a TV, não ligava, daí ele lembrava, opa, esse aqui era o gatilho que ele precisava, ó, que é a deixa, a primeira ação do novo hábito. E aí depois disso ele olhava pro violão que estava do lado, né, no meio da sala, vou tocar o violão. Aí ele pegava o violão e tocava, se divertia ali, daí depois ele ia assistir televisão, se desse tempo, se fosse necessário, tá? Então, o que ele fez? Ele dificultou um hábito, ele dificultou a execução do hábito que ele queria tirar e ele facilitou o hábito que ele gostaria de inserir, tá? E aí, dentro desse mesmo exemplo, tem um relato que conta que ele foi dar uma assessoria para um CEO japonês, né, de uma empresa grande do Japão, e a reclamação do cara é que ele não tinha tempo para executar todas as tarefas do dia, era muita coisa, né? E aí ele começou a fazer uma análise do tempo dele, ele realmente tinha muita coisa para fazer, mas não era porque ele não tinha tempo, o tempo dele não rendia, porque quando ele ligava o computador já começava a aparecer os pop-ups dos e-mails que ele ia recebendo, né? Imagine, um CEO deveria receber 1000 e-mails por dia pelo menos. E aí ele começava a olhar, e tinha muito e-mail que não precisava responder naquele momento, tinha muito e-mail que não... Então, tipo, ele não tinha um rendimento, ele passava o dia todo entre responder e-mails e apagar incêndio, né? E aí ele não tinha um rendimento eficaz, chegava no final do dia frustrado, infeliz, tinha a sensação que ele era um incompetente, na verdade não era. O que ele fez? Ele precisava esconder. Primeiro ele desativou a janelinha do pop-up, né? E aí tinha um ícone de e-mail dele no computador. Ele foi lá e escondeu esse ícone dentro de umas 10 pastas mais ou menos. Então, para ele abrir o e-mail dele, ele tinha que clicar umas 10 pastas até chegar ao e-mail dele. Isso gerava um puta trabalho, né? Então ele criou essa dificuldade para que ele não precisasse estar toda hora visualizando o e-mail, para que efetivamente ele tivesse um rendimento. Então ele instituiu que ele ia olhar o e-mail dele, tipo, uma vez por dia após o almoço. E assim ele começou a fazer, virou uma rotina, virou um hábito. E qual que era o prêmio dele? Ter um rendimento muito maior. A sensação de missão cumprida dele durante o dia era muito maior. Ele não terminava o dia frustrado. Isso fez com que o rendimento, o resultado dele todo, né, inclusive começou a sobrar tempo, porque ele parou de gastar tempo com coisas que não iam gerar resultado, tá? Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aí do que a gente falou hoje. Então a nossa cabeça tem o consciente e o inconsciente, e os nossos hábitos eles estão programados dentro do nosso inconsciente, coisas que estão girando automaticamente. Para a gente instalar um novo hábito, a gente precisa olhar para ele e pensar qual que vai ser o benefício dele. Trabalhando o benefício dele, tem uma premiação muito incisiva para o teu cérebro, ele vai entender que esse é um negócio legal para a gente fazer. Então o hábito ele se divide num processo de um gatilho, né, que é uma deixa onde ele vai acontecer. No caso do exemplo que eu dei era quando o cara sentava e tentava ligar a televisão e via que não dava, era o gatilho que ele precisava para lembrar do violão. E daí ele ia tocar o violão e a sensação, o prazer de tocar o violão, de escutar a música, de fazer a música sair no violão, gerava uma liberação de dopamina e um prazer na cabeça dele. Então é a deixa,
a execução, que é o hábito em si, e a premiação, que liga esses dois elos, tá? Então você precisa ter uma meta para esse hábito, para você entender, para você mostrar para o teu inconsciente, para a tua cabeça, por que ele deve instalar esse hábito. E você precisa facilitar esse novo hábito, né? No caso do violão, ele deixou o violão no meio da sala. Qual hábito você quer instalar hoje que você não tem? Um exemplo muito clássico assim das academias, a galera fala assim, se eu for para casa eu já não volto a treinar, eu tenho que vir direto do serviço. Então qual que vai ser a tua facilitação? Pega a tua roupa, tudo que você vai precisar para treinar e já coloca no carro na parte da manhã, para quando você sair do trabalho você já passa na academia. Então você está facilitando o hábito, tá? E remover, dificultar o hábito que você quer retirar. Então você precisa criar um trabalho maior para você executar aquele hábito. Vai chegar uma hora que você vai olhar assim, cara, nem quero mais fazer isso porque tá tão difícil o negócio, né? Que eu não vou encarar mais isso. E aí, por exemplo, assim, Leandro, como que você pode dificultar o teu hábito de comer chocolate depois do almoço? É não comprar mais chocolate, né? Termina de comer o que tem lá e não compra mais chocolate né? Não sei se você tá em casa, se você tá no trabalho, mas não tenha mais chocolate à disposição. Porque aí você cria uma substituição para isso, entendeu? Uma coisa mais saudável. De repente começa com uma fruta, começa com algo que vai te trazer uma sensação de doce, né? Mas vai saciar a necessidade fisiológica, mas você está trocando, você está deixando o mesmo prazer, mas você está trocando o hábito em si, você está trocando a ação em si. Você vai ver que em pouco tempo vai fazer. E funciona muito bem. Quando a gente fez o Foco 21, que eu fiz a primeira turma do Foco 21, eu tinha um hábito de comer isso aqui, shot. Tanto que as crianças compraram, abriram, eu nem comi. Porque era o que eu gostava e era uma barrinha daquela ali, era pouco pra mim. E quando a gente tava no programa de emagrecimento, eu substituí por mimosa, que também tem, eu substituí por mimosa. E eu consegui trocar esse hábito, né? Então hoje eu já não tenho mais essa dependência desse hábito de estar comendo chocolate todo tempo. Como de vez em quando me dá vontade, mas 3, 4 pedacinhos pequenininhos ali resolve o meu problema e não precisa ser diário que nem era antes. Então é uma forma de você fazer a troca disso aí. Galera, então era essa a mensagem que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que de alguma forma aí a gente tenha conseguido contribuir com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para nós. E deixa eu chamar as crianças para dar tchau aqui, que senão elas brigam comigo. Então já tá virando um hábito. Eu sento para montar a live e o Victor vem e fala assim, pai, você tá montando a live? Eu falei, tô. Já posso dar oi na live, então? Daí eu falo, agora não, filho, agora eu tô montando. Depois daí eu te chamo. Tem uma ajuda pro ler. Você tem uma ajuda pro ler? Qual que é a ajuda? Em vez da sobremesa ser chocolate, pode ser uma fruta. Muito bem. Sim. Você segue esse exemplo? Como é que você vai falar uma coisa que você não segue? Olha aqui, mostra a cara aqui. Leandro, o que você acha disso aí? Não, falta de cara de pau? Galera, então, por favor, compartilhem mais uma vez pra mim aí, pra chegar em mais pessoas. A gente precisa fazer crescer esse negócio e vai ser bem legal vocês participando junto aí. Tá bom? Então hoje foi a 13ª live, tô bem feliz com isso e a gente vai conversando aí no decorrer. Amanhã tem mais, tá bom?